Olá, você que nos acompanha e está participando agora da nova série A Oração do Pai Nosso. Este é um tema muito precioso para o povo, discípulo de Jesus. Aqui ele mostra a importância que nós devemos dar à vida de oração, à vida com Deus. Isso aqui é uma coisa que nós não podemos deixar de lado. E você e eu que desejamos uma vida de oração e uma vida espiritual vigorosa, a oração ela está embutida como a matéria-prima da nossa vida espiritual. Aqui nós encontramos um texto de Lucas capítulo 18, que é a parábola da viúva insistente. Depois você relembre, pegue para ler esta parábola, que você vai ver que Jesus quis ensinar a importância de orar sempre e jamais esmorecer. Nós temos aqui a vida e os discípulos de Jesus, só que os discípulos eles tinham um pouco ou nenhum interesse pela oração. Às vezes eu digo que há muitos crentes mequetrefes. Talvez discípulos fossem um daqueles religiosos mequetrefes, daquele que Jesus precisou caçar, trazer para uma vida íntima, com um princípio da palavra de Deus aplicada nos seus corações. E Jesus, em sua presença física, lhes bastava. Mas chegaria um tempo quando o Senhor lhes seria tirado, e aí eles teriam efetivamente que necessariamente orar e através do Espírito Santo viverem essa vida de oração. Não podemos viver sem vida de oração. Eu me lembro bem quando a gente estuda Apocalipse, que a igreja de Laodiceia, você viu a carta, às 7 igrejas que nós encontramos ali na Bíblia em Apocalipse. A igreja de Laodiceia era aquela comunidade cheia de si mesma, que se bastava, que não precisava de nada. Ela tinha robustez, tinha dinheiro, ela tinha gente ali que estava acostumados àquela vida, nas suas reuniões, mas Jesus dizia que ele estava do lado de fora da porta. E uma vida de gente que se basta a si mesma e não precisa de oração, não precisa andar com Deus, é essa turma que dispensa Deus da sua vida diária, que se basta. Mas era interessante a gente observar que no tempo do fim parece ser uma era de muitas atividades no meio cristão. Os cristãos querem fazer de tudo e fazer muitas obras de toda espécie, e muitas vezes Jesus se encontra do lado de fora. Mas ele contou esta parábola da viúva e o juiz iníquo para ilustrar a grande necessidade de oração que havia na vida de todo crente, e ele não poderia dispensar isto. Isso é uma coisa muito importante, principalmente nesse tempo entre Jesus que foi aos céus e o tempo que ele vai retornar. Nesse espaço de tempo é onde a igreja precisa orar, onde eu e você precisamos orar, porque é um período de presença imaterial de Deus, porque o discípulo estava com Jesus da sua forma, na sua humanidade, não precisavam orar e nem gostavam muito de orar, parece que eles tinham que aprender, mas este é o tempo que Jesus foi, Então nós convivemos com a forma espiritual de Deus. O povo de Deus precisa orar, precisa andar com Ele. Então Jesus conta essa parábola tão importante de a mulher que precisava de receber bênção e não desistia, ficava importunando o juiz. Diz assim no versículo de 1 a 3. Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre e jamais desistir. Havia um juiz iníquo em determinada cidade que não se importava com Deus, nem com as pessoas, mas uma viúva estava sempre atrás dele, pedindo: meus direitos estão sendo violados, faça alguma coisa.
Esse era o que ela queria. Isso é coisa muito interessante. E aqui, Jesus mostra que é imperioso orar. Ele foi categórico sobre a importância de orar sempre, sem esmorecer, mesmo que tudo porque você está orando permaneça sem solução. Porque às vezes parece que nós oramos tanto e não tem solução, nunca vemos a resposta dessas orações. Mas a persistência na oração, ela é vital para o pleno desenvolvimento da nossa fé e o crescimento espiritual. Sem oração, a fé fica estagnada. As pessoas sem oração ficam revoltadas, elas ficam críticas, elas ficam cansadas do seu ministério, elas ficam desajustadas e não é à toa, muitas delas pulam de um lugar para o outro tentando preencher o vazio interior da falta de intimidade com Deus, mas raramente encontra. É porque não há oração, não há intimidade com Deus. E se você e eu não pararmos e orarmos, desenvolver mais e mais essa vida interior, nossa fé ficará estagnada. E aquele juiz, veja bem que só mudou de opinião por causa das importunações daquela mulher, né? Veja seus argumentos, por exemplo, que está no verso 4 e 5. Não me importo com Deus e menos ainda com as pessoas. Mas essa viúva não vai me dar sossego. Melhor eu tomar as providências para que ela receba logo o que quer. Do contrário, vou acabar maluco com essa insistência. Olha que coisa interessante. A coisa mais intrincada nesta parábola que eu vejo é ver Jesus comparar um juiz impiedoso com o Deus de toda a graça. Ele toma o exemplo para aqueles que são intercessores, a figura desumana de um juiz, desalmado, sem qualquer compaixão, para representar a misericórdia do Pai. Que coisa interessante, né? Jesus comparando esse juiz cruel com o Deus da graça. E essa viúva persistente é como se ele mostrasse à igreja carente que nunca desiste de se apresentar diante do Senhor soberano no céu. Um Deus que, se não for misericordioso, não será Deus da graça plena. E uma igreja que não ora, ela não pode ser considerada o povo escolhido do Pai. Deus sempre quis a nossa companhia. O pecado foi justamente a quebra de amizade, de intimidade com Deus. E é orar sempre, é buscar saber que Jesus compara-nos a uma igreja carente, àquela viúva, que Jesus compara aquele juiz iníquo e ele transforma aquela iniquidade em um Deus de toda a graça que dá tudo a quem nada merece e nem tem condições de merecer. Deus quer que oremos. A orar é confiar que a oração feita segundo a vontade de Deus sempre será respondida pelo Pai no seu tempo. Orar é confiar, é buscar, saber que Ele vai responder a seu tempo. E mesmo que você ore pelas mesmas coisas, mesmos motivos sempre, isso vai mostrar a sua intimidade, o seu desejo de estar aos seus pés. Isso vai desenvolver em você esse desejo de continuar na presença do Pai. Que as orações que têm respostas garantidas, na verdade, elas sempre serão feitas segundo a vontade de Deus. Aí você pergunta, qual é a oração que Deus responde? Aquela segundo a sua vontade. E nós precisamos orar continuamente de conformidade com a vontade do Pai. Foi desse modo que Jesus ensinou a orar, Nós vamos ver lá na frente, na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é a equação das orações atendidas. Nunca se esqueça disso, porque Deus é aquele que cuida e zela de nós sempre, Ele está sempre falando conosco
se movendo conosco e está sempre nos estimulando a orar. Quando o Espírito Santo está em nós, é o Espírito que nos conduz à oração. Sabia disso? Se você não tem vontade de orar, peça ao Espírito Santo da mesma forma como os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E a oração e a intimidade com Deus, ela destranca os portões da intimidade divina e a sua própria vontade se expressando em nossas vidas. Eu gosto de Efésios capítulo 5, verso 15 a 17, que ele diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aquele que tem intimidade com Deus sempre vai buscar a vontade dele. Isso é muito precioso, porque o próprio Jesus foi uma pessoa que viveu aqui querendo, ansiando em fazer a vontade de seu Pai. Eu gosto de João 5,19, que diz assim: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também, semelhantemente, ele o faz. Veja que Jesus deseja fazer a vontade do Pai. Isso era o seu maior anseio de todo o seu coração. Lá em João 5, versículo 30, ele diz assim: Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Esse era Jesus. Se nós quisermos aprender a orar, precisamos aprender com Ele. Primeiro buscarmos conhecer a vontade de Deus, depois orarmos segundo a sua vontade. Ele disse ali para Lázaro, quando foi ressuscitado: Graças te dou porque me ouviste. E depois ele foi mais explícito ainda: Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Que coisa, né? Jesus sempre andou alinhado com Ele. E você talvez se pergunte: como é fazer a vontade de Deus então? Como vou saber? Se você ora, se você ama Jesus, lê a Bíblia, você vai saber qual é a vontade de Deus. Eu não preciso te explicar, nem conseguiria te ensinar, porque isto é obra do Espírito Santo de Deus. De qualquer forma, a questão é orar, né? Eu gosto de George Miller, um homem que aprendeu a orar orando. Disse o seguinte: vivo em espírito de oração. Oro enquanto ando, quando me deito e quando me levanto. E as respostas estão sempre chegando. Eita, George Miller, hein? Esse é alguém, um eterno aprendiz, que viveu na confiança do Pai. E se nós quisermos aprender a orar, seria bom transformar a Bíblia em oração. Já pensou? Ore a palavra de Deus, pois assim não haverá como não orar segundo a vontade do Pai, e ainda mais, orar segundo as nossas necessidades reveladas na sua palavra. Vamos orar com vontade, sem cessar, porque assim Jesus ensinou, e Ele queria que o pessoal orasse, e Ele quer que nós também oremos. Que Deus te abençoe ricamente, que esta hora você coloque no seu coração o desejo de orar e peça ao Espírito Santo. Semana que vem, vamos continuar orando o Pai Nosso. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito.